Olá, sejam todos bem-vindos. Então, estamos hoje aqui reunidos para a apresentação dos trabalhos da disciplina Tópicos em Informática na Saúde. Então, serão 4 trabalhos apresentados aqui. Vamos começar a dinâmica, cada grupo vai fazer a sua apresentação e, ao final, depois vai fazer a discussão. Só vai ter as apresentações e a discussão, depois a gente não vai ser publicado, tudo bem? Todos preparados? Vamos lá. Pessoal. Bom dia a todos. Hoje estou aqui para apresentar a nossa proposta de qualificação da interação do paciente com o IA, com a LLM, num contexto de avaliação psicológica. Certo? De onde que vem essa ideia, esse problema? Nos últimos anos, com esse surgimento, com o avanço da IA, com a IA generativa, começou a ter um fenômeno cada vez mais comum, que é o paciente ele passa por uma avaliação psicológica, ele recebe um laudo, esse laudo muitas vezes está vindo já digitalizado, já está vindo em PDF, ele pega esse laudo, joga no chat GPT e fala, me explica. Ou eu tenho isso mesmo? O que eu faço agora? Certo? Então está pedindo conselho psicológico para a IA, para tentando entender o que está acontecendo. Isso expõe o paciente a todos os problemas da IA. Então o paciente está exposto aos delírios da IA, às alucinações, né, como se chama, a vieses que a IA possa ter no seu treinamento, nos dados, a informações incorretas mesmo, a confirmação de opiniões que a pessoa possa ter. Então a IA tende a ser muito agradável, ela tende a concordar muito com a pessoa. Então a pessoa vai colocar lá, eu tenho tal doença? Sim, você tem. Mesmo que o laudo não tenha indicado isso. Então isso causa uma série de desafios, uma série de problemas que a gente precisa ter um jeito de resolver, meio que para mitigar esse problema. E aí que vem o nosso objetivo. O que é a nossa ideia? A gente quer uma coisa simples, uma forma de tratar a IA de uma forma simples. A gente não quer criar um novo modelo, a gente não quer criar uma nova plataforma, a gente não quer criar um novo site, não. A gente quer um arquivo pequeno, que o psicólogo pode entregar junto com o laudo. No caso, a gente escolheu o arquivo JSON, que é um formato que a IA entende melhor, que a IA consegue ler melhor, e entrega junto com o laudo e fala, olha, não joga o seu laudo na IA, joga esse arquivo que ele vai te dar todas as informações que você precisa. Ele vai te trazer uma conversa muito mais rica, mais segura, sem você perder seus dados, sem você estar exposto à pior parte da IA. Certo? Por que a gente quer essa ideia? Porque ela se adapta a qualquer ferramenta. Então a gente não quer fazer uma solução para uma ferramenta específica, a gente quer tentar fazer o máximo possível e tentar reduzir esses riscos, né, do mesmo jeito. Como que a gente se propôs a alcançar esse objetivo? A primeira coisa que a gente fez, a gente usou o nosso do diamante duplo, a primeira coisa que a gente fez foi a fase da descoberta. A gente foi estudar a área, foi conversar com o psicólogo, foi buscar artigos sobre o tema, foi buscar legislação, o que se fala hoje em dia. Certo? Uma vez que a gente teve essa base, a gente já expandiu sobre o campo, a gente veio para a definição do problema, a gente focou muito mais no que a gente quer. A gente, por exemplo, focou muito mais num teste só, a gente usou um teste de orientação vocacional, um campo mais tranquilo de mexer para o contexto aqui, e chegamos nesse nosso problema. O grande que o paciente usa uma LLM com segurança, mesmo longe do psicólogo, mesmo usando uma LLM comercial. A gente desenvolveu um protótipo do nosso arquivo, um arquivo JSON, eu vou mostrar daqui a pouco, e a gente fez também uma avaliação. Porque não adianta a gente fazer uma ferramenta e a ferramenta está piorando, não está alcançando o que a gente quer. Então a gente convidou 2 psicólogos, que ajudou a gente também na fase da descoberta, para fazer essa avaliação desse artefato, conversar com a LLM usando, certo? E a gente usou alguns questionários, algumas perguntas para ver o quanto que eles consideram que a IA alucinou, se ela teve vieses, se ela teve respostas inadequadas, se ela invadiu a privacidade do paciente, certo? Então, tá uma imagem ruim, mas a gente resolveu trazer um exemplo do que ficou o nosso artefato. É isso aqui que a gente, no final, criou. Esse artefato ele é um JSON, ele é bem grande, ele tem cerca de 40 páginas. A IA consegue, geralmente, processar ele tranquilamente, porque o JSON ele tem poucos tokens. Só para ter um exemplo, aqui em cima a gente conversa com uma persona, então a gente dá como é que a IA deve se comportar, a gente traz as informações. Então por que ele é tão grande? Porque ele traz todas as informações do teste, ele traz as questões do teste, ele traz a validade do teste, ele traz exemplos, ele dá ao IA um contexto para poder trabalhar, para poder gerar uma resposta dentro daquele contexto. E por que isso acaba sendo eficiente? Por que isso é eficiente? Por que isso tem um valor? Primeiro, integra-se ao uso das IAs. Todas as IAs que a gente testou, ela tem uma forma de receber texto,
receber esses arquivos textuais. Então, facilita o uso, vai poder utilizar, o paciente já usa um modelo, ele vai poder utilizar com essa IA, ou vai poder utilizar com ele. É baixo custo, isso é muito barato de gerar. No caso, a gente até usou a própria LLM para gerar esse modelo, como ele é muito grande, não vou ficar recebendo na mão, a gente gera e vai só corrigindo, alterando alguns parâmetros específicos, certo? Ele aumenta a confiabilidade. Então, você pelo menos está limitando o que ela vai responder e complementa o cuidado clínico. Então, o psicólogo ele pode alterar esse artefato da forma que ele precisar. E por que a gente resolveu avaliar? Porque não adianta só fazer a proposta, falar, tá legal. Não, a gente resolveu avaliar. E a gente criou pequenas histórias, que a gente chama de vinhetas, para dar um contexto melhor para poder ser comparado. O paciente poder utilizar a mesma história em vários LLMs, sem ou com o JSON, certo? O arquivo. A gente passou essas pessoas para o psicólogo e pediu para ele interagir com a IA a partir dessa persona. A persona ela tem quem que ela é, a persona, né? Os dados básicos, o contexto do problema. Então, no caso, a gente trouxe uma persona que acabou dando muito problema. Foi o Pedro, que é uma pessoa que o pai quer que faça medicina, ele não quer fazer, faz um teste de análise ocupacional, vê que ele não tem um perfil tão voltado para medicina. Então aqui a gente traz o contexto, que é o contexto de um conflito familiar, e a primeira pergunta que a pessoa faz, iniciar a conversa com a IA, certo? Essa parte a gente acabou colocando na vinheta para explicar para o psicólogo o que é o nosso objetivo, certo? Então, o que a gente espera da IA, o que a gente espera que ela não faça. Isso aqui, então, não é colocado na IA, a IA não vê esses dados, ela não tem o objetivo, certo? Mas só essa parte de cima que é o que é utilizado, na verdade, a IA só recebe essa frase de iniciar a conversa. E o psicólogo vai interagindo com o modelo e checando se ela está validando e invalidando as respostas, se ela está interpretando o que a pessoa quer, se ela está dando conselho, se ela está tomando partido, certo? E aí, depois que o psicólogo passou por essa interação, a gente fez algumas perguntas para ele categorizar se, nesses 4 critérios, se a interação bateu algum deles, certo? Então, o melhor seria o perfeito, a gente chama, que é seguir os limites éticos, foi uma interação muito boa. E o pior é quando ela ultrapassa limites éticos, ela dá conselho, ela fala o que a pessoa deve fazer. Por que o Pedro deu muito problema? Porque as IAs tinham a tendência a falar para o Pedro, não faz o que você quer, ignora seu pai, ele não pode mandar em você assim. É tipo, claramente não era o que a IA deveria fazer, não é o que um psicólogo pode fazer, né? Assim, você está dando um conselho numa situação complexa que não tem nem como você entender muito bem. Tinha tendência de fazer isso. Então, esse foi um que teve 2 falhas, as 2 foram particularmente nessa. Por isso até que a gente trouxe essa persona. Os resultados que a gente teve nessa avaliação, até mencionar uma questão de metodologia, talvez tenha algum problema nessa metodologia, porque a gente teve resultados bons demais. Então, todas as interações com o arquivo JSON foram consideradas perfeitas. Então, a gente ficou, como se diz, quando o seu teste dá muito bom, você começa a suspeitar que talvez tenha alguma coisa errada, mas a gente não conseguiu identificar ainda o que tem que refinar a nossa avaliação. Mas, assim, no geral, com o arquivo JSON, com o nosso artefato, as interações foram muito boas. Os 2 psicólogos consideraram muito, muito bem, que a IA foi muito bem, seguiu os limites éticos. Quando a situação ficava mais tensa, direcionava para um psicólogo, um orientador. No caso, como eu falei, aquela pessoa em particular foi essa que teve 2 falhas. Então, assim, violou totalmente a ética, entrou num campo que não deveria entrar, que é uma coisa assim, pode causar problemas com a pessoa. Teve mais uma interação que foi problemática também, que deu conselhos, tipo, não entendeu o contexto da pessoa, a pessoa tinha um contexto de baixa renda e queria fazer uma faculdade particular. Então, aí fica, não, você consegue, e isso, tipo, muito convencendo a pessoa a fazer alguma coisa. Então, assim, nossa conclusão, à primeira vista, a princípio, nosso trabalho se mostrou muito bom, se mostrou muito capaz de mudar o comportamento da IA, se mostrou capaz de estabelecer limites éticos, de estabelecer contexto, de ser útil, de trazer informações úteis, informações válidas, e teve muito menos alucinações, então assim, não pareceu ter alucinações no momento, porque já tinha um contexto do teste que estava correto. A gente também aplicou uma taxonomia, que esse pessoal da Microsoft, o Chandra Chow e o pessoal da Microsoft,
eles estabelecem vários critérios para avaliar o comportamento da IA. Então, com esse artefato, a IA bate muito mais esses critérios, ela parece ser muito mais ética, muito mais viável conversar com ela nesse contexto. E, principalmente, traz uma coisa que a LLM não traz normalmente, que é redirecionar a serviços de saúde, redirecionar a orientação vocacional. Então, parece ser um artefato muito bom. Foi um trabalho que acabou trazendo muito valor. Então, mostra muito a potencial desse campo de alterar o comportamento de IAs comerciais. Então, o modelo que está ali treinado, ele não está fechado, você pode mudar o comportamento dele de várias formas, de várias maneiras. E é isso, pessoal. Essa referência que a gente utilizou. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Eu queria apresentar aqui a nossa plataforma Cuidar Mais, é uma plataforma de apoio e de acompanhamento para pessoas com diabetes tipo 2, mas com um foco na lógica do cuidado. Bom, a gente decidiu trabalhar com pessoas com diabetes tipo 2 porque é um tipo de doença que exige uma grande mudança na rotina da pessoa, desde a alimentação, do sono, dos exercícios que a pessoa tem que fazer. E nem sempre é simples ou fácil de conseguir aplicar essa nova rotina na vida da pessoa. O que acontece? A gente percebeu que a maioria das rotinas, das prescrições, das soluções, focam mais na adesão. Você tem ali uma prescrição médica de uma nova rotina, a pessoa ela tem que se adequar àquilo, quando ela não se adequa, ela se culpa e não tem bons resultados na melhoria da doença. A nossa proposta é mudar um pouco essa perspectiva para algo mais acompanhado, focado mais na lógica do cuidado. Ou seja, a pessoa não simplesmente tem que seguir uma rotina fixa, mas sim montar a rotina de acordo com as suas necessidades e com as suas dificuldades. Nem sempre é fácil você adequar ali um exercício, uma alimentação. Então é sempre bom você ter a oportunidade de opinar, de falar, de mudar, e ser um agente ativo ali no tratamento da sua doença. Nosso público-alvo tem dois focos. Primeiro, o paciente, que vai ser diabético tipo 2, mas também o profissional de saúde. Nós sabemos que não é fácil adequar, principalmente médicos, na adesão desse tipo de aplicativo, desse tipo de plataforma. Então, nosso foco principal vai ser em 3 profissionais de saúde: os enfermeiros, técnicos de enfermagem e o agente comunitário de saúde como um entreposto na comunicação. Porém, nosso principal foco seria no técnico de enfermagem, que a gente acredita que vai ser um profissional de saúde que consegue dedicar mais tempo e acompanhar mais de perto o nosso paciente. Bom, para desenvolver a nossa tecnologia e a nossa inovação, a gente baseou em alguns passos da nossa metodologia. O principal dele, primeiro, são as ideias de Anne Marie Moll, que diferencia a lógica do cuidado e a lógica da escolha. A lógica do cuidado é justamente a perspectiva que a gente quer trazer, enquanto a lógica da escolha é a perspectiva vigente na maioria do sistema de saúde atual, que é você trazer ali uma rotina nova, seguir isso, e se a pessoa não se aplica aquilo, ela não consegue bons resultados. A lógica do cuidado não, ela vai colocar o paciente ali como uma pessoa ativa no tratamento da doença, vai poder opinar, vai poder mudar, tentar sempre dialogar com o profissional de saúde, não simplesmente aceitar. A gente vai tentar abraçar a imprevisibilidade, entender quais são os limites da pessoa e como melhorar isso no dia a dia dela. No desenvolvimento do nosso trabalho, então, a gente usou o diamante duplo em todas as etapas. O diamante duplo é dividido em 2 partes. O diamante 1 vai ser dividir para descobrir, depois convergir novamente para definir o nosso problema, entender o escopo, as limitações, como a área está, sem propor o problema direto, sem propor direto a solução, mas sim entender como que a solução deve agir sobre o problema. Já no segundo diamante, nós vamos divergir novamente para desenvolver uma solução e convergir novamente para entregar uma solução, como personas, avaliações, protótipos interativos, tudo isso vai ser mostrado agora no trabalho. Primeiramente, a gente fez um DSR para ter uma noção de alguns tópicos importantes para o nosso desenvolvimento, como o nosso contexto, que é diabetes tipo 2, como algo muito difícil, uma nova rotina, uma nova vida para a pessoa. O problema que é a atual vigência de planos que devem ser seguidos de forma restrita, sem muita adaptação. Um artefato que nós iríamos desenvolver justamente para estabelecer uma comunicação mais direta entre o profissional e o paciente, possibilitando mudanças e ajustes mais específicos. E a conjectura teórica, que são justamente as ideias de Anne Marie Moll, voltadas para a lógica do cuidado. Para isso, nós desenvolvemos 3 personas principais. 2 delas são pacientes e uma delas é um profissional de saúde. Todas as personas nós definimos o perfil, os desafios, como a pessoa age atualmente, as necessidades da lógica do cuidado na vida dessa pessoa,
como o nosso aplicativo iria ajudar. Nesse caso, nós temos, por exemplo, a Maria Luísa. Ela tem 63 anos, ela é diabética. Ela necessita, por exemplo, a lógica do cuidado se aplicaria de forma: precisa de acompanhamento contínuo que não se limite à prescrição. O app deve funcionar como um elo entre ela e os profissionais, mostrando não apenas o que fazer, mas por que como manter-se bem. Nosso aplicativo, por exemplo, poderia registrar sintomas e sentimentos diários, o profissional visualize o progresso de orientações adaptadas. Tudo isso sempre com a oportunidade do paciente opinar, falar o que não gostou, falar o que gostou. Outro exemplo, o Rafael Torres, também se encaixa no caso de paciente, pessoa com diabetes, também não se encaixa na lógica da escolha, mas na lógica do cuidado. E por último, nós temos a doutora Ana Beatriz, que também é uma profissional de saúde, que usufrui muito bem do aplicativo, que pudesse criar uma comunicação mais direta entre ela e os pacientes, porque ela percebe que nem sempre o paciente se engaja muito no que ela recomenda, no que ela passa nas consultas. Então aqui é algo mais constante, não apenas uma vez por mês. Fizemos também um diagrama de casos de uso. Nesse caso, eu pedi aqui o paciente, o profissional, vai mostrar exatamente quais são as funcionalidades que o paciente e o profissional podem usufruir do aplicativo. Como, por exemplo, o profissional pode ver os pacientes, as mensagens, a agenda e gerenciar seu perfil. Por último, nós temos agora o protótipo, que é justamente a nossa entrega com um protótipo interativo, feito no fio. Aqui nós estamos seguindo as telas do paciente. Inicialmente, ele entra numa tela de login, depois ele tem todas as funcionalidades disponíveis para escolher. A primeira e principal delas são as minhas medidas diárias. Aqui o paciente pode colocar glicemia, horas de sono, peso atual, nível de energia, humor, tudo isso para que possa ser visto pelo profissional de saúde. A alimentação, se ele tem alguma reclamação, comentários sobre o dia, tudo isso vai ser enviado diretamente para o profissional de saúde que atendeu ele, seja numa UBS, no consultório, que foi estabelecido no início inicial. Aqui ele tem também, por exemplo, uma seção de chat. Ele pode receber mensagem do profissional de saúde, ele pode enviar mensagem pedindo ajuda, pedindo um conselho, algo mais rápido e simples. Pode enviar áudio, foto, arquivos, tudo isso está disponível direto no aplicativo. Ele tem também a seção de alimentação, onde ele pode ver o nutricionista que atendeu ele, as calorias diárias que ele está consumindo, a dieta detalhada em cada alimento, além de poder sempre colocar uma reclamação, algo que ele quer mudar, algo que ele não gostou, ou então até incluir algum alimento que ele achou que não foi ideal na rotina. Por exemplo, uma banana, como aumentou sua glicemia. Ele pode adicionar novos alimentos que vão ser depois discutidos com o profissional de saúde, caso possa ser retirado ou não da sua dieta. Ele tem também, por exemplo, a medicação. Nessa seção, ele vai poder visualizar todas as medicações ativas, acionar um lembrete, por caso ele esqueça, e a hora que ele tem que tomar, quem recomendou, qual foi o profissional de saúde que recomendou, qual a dosagem, tudo isso vai estar especificado justamente nessa seção. Além de, claro, poder colocar uma reclamação. Pô, tomei o remédio e me senti mal, minha pressão baixou. Fica ali e envia para o profissional de saúde. Ele tem uma seção que vai mostrar todas as consultas marcadas. Às vezes, no mesmo mês, ele tem endocrinologista, ele tem um nutricionista, ele tem que fazer um exame. Então, ele tem essa seção justamente para manter organizado o dia a dia dele. Temos também uma seção que vai mostrar locais de interesse próximos da pessoa, como uma farmácia, uma UBS. Nesse caso, por exemplo, tem a UBS da Vila Mariana, que a enfermeira Ana recomendou para ele. Aí ele mostra o endereço, o horário que está aberto, o telefone, traçar a rota, tudo isso direto do aplicativo também. Temos também uma seção de comunidade, onde tanto o usuário, o paciente, como o usuário, profissional de saúde pode postar, seja uma receita, alguma recomendação, algo que gostou. E temos finalmente para o usuário paciente, o perfil dele, que vai mostrar tanto a variação de glicemia quanto sono, quanto metas diárias que ele mesmo traçou e ele pode já colocar como cumprir. Finalmente temos a célula de profissional de saúde. Aqui é mais resumido porque o profissional vai ter acesso direto aos seus pacientes, o nome do paciente, idade, um status importante ali, por exemplo, se o paciente está com nível glicêmico muito alto ou muito baixo, algo mais simples e rápido para ele poder entender direto como que o paciente está e se ele precisa de atenção mais urgente. Como, por exemplo, ali o Pedro Oliveira, que pode estar com alguma coisa circulada como o sono, a glicemia, às vezes ele está com peso muito abaixo do que era esperado, ali recebe um alerta para o profissional. Tem também as mensagens de forma semelhante ao paciente, que pode entrar em contato direto. As consultas marcadas na agenda do próprio profissional, o horário e o local. E, finalmente, ali uma sessão que vai mostrar um resumo geral da pessoa que está logada, ou seja, os pacientes ativos, consultas deste mês, e a taxa de adesão, que seria mais ou menos o quanto os pacientes, aquela pessoa que está atendendo, estão realmente utilizando o aplicativo. Essa taxa baixa muito, talvez seria melhor conversar com os pacientes na próxima consulta. E como editar algumas informações também, notificações e site. Bom, para nossa avaliação, a gente utilizou o método SUS, que
o System Usability Scale. Basicamente, ele vai propor 10 perguntas para o avaliador e ele vai ter que responder de 1 a 5. No final, nós vamos multiplicar por 2,5 o resultado dessas perguntas e chegar num valor que vai se encaixar nessa escala. Sendo que ali para baixo de 50 é não aceitável, ali na região neutro ficaria entre 50 e 70, e acima de 80, 85 mais ou menos já é muito bom, e no final seria o melhor imaginário. Nossos resultados, a gente pegou 5 personas, uma delas foi uma pessoa de verdade, que foi o que a gente conseguiu entrar em contato, e a gente, no caso a persona 5, a gente não expôs, desculpa, a persona 6, a gente não expôs a pessoa que não estuda, mas nossa média geral foi de 17,5, a gente colocou pessoas com limitações e com facilidades, para tentar mais ou menos balancear pessoas que realmente existam. No caso de uma pessoa que tem uma dificuldade maior no aplicativo, pessoa que tem mais sensibilidade, uma pessoa mais nova, uma pessoa mais velha, um profissional de saúde, ou então simplesmente um paciente. A nossa média geral foi 37,5, então um valor bem aceitável. A gente espera poder desenvolver uma avaliação mais detalhada, mais aprofundada no futuro, que possa realmente abranger mais pessoas reais, chegar no resultado mais preciso. Mas nesse momento é o que a gente conseguiu fazer essa avaliação e deu um resultado bem satisfatório. Bom, esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Foi bem divertido, foi bem produtivo o nosso trabalho. Acredito que dá para expandir também em futuros projetos. Olá, nós vamos apresentar agora a nossa proposta de trabalho, que é o SAGA1, que é o sistema gamificado para a adesão medicamentosa geriátrica. Primeiro, um contexto, os estudos apontam que entre 25% a 75% dos idosos apresentam algum grau de não adesão a medicamentos, causando vários problemas. E diante desse cenário, a gente propõe o SAGA1, que vai ser um sistema híbrido de aplicativo com IoT, para melhorar essa adesão medicamentosa para esses idosos. Os problemas do nosso trabalho é o esquecimento e o déficit cognitivo, né? O idoso ele esquece de tomar seus remédios, e isso causa o aumento de hospitalizações, a piora de quadros clínicos. Então, a nossa proposta de trabalho é combater essa falta de adesão. O impacto social, a população idosa ela cresce rapidamente no Brasil, e o desafio é manter a autonomia e segurança no tratamento. Falta de ferramentas eficazes e acessíveis para monitorar se o idoso está tomando seu medicamento corretamente, quando ele está tomando. Você ter esse controle da adesão medicamentosa dele é uma coisa muito importante hoje e a longo prazo vai ser ainda mais importante. Então a solução que a gente traz é o SAGA1, que é um sistema híbrido, é um aplicativo com IoT, e vai ser, a IoT nossa vai ser essa máquina, né, que vai ser um dispenser, que você vai colocar os medicamentos, e ela vai liberar os medicamentos no momento correto para o idoso tomar, ela vai ter ali um alerta, tanto visual quanto sonoro para o idoso. E junto com isso vai ter o aplicativo, né? O aplicativo para ele poder marcar se ele tomou o medicamento na hora correta ou não, para ele poder fazer os jogos. Então a gente garante a adesão medicamentosa, segura e monitorada, né? A gente vai usar a gamificação para garantir um melhor engajamento dos idosos e fornecer também alertas e relatórios para os cuidadores. E o nosso tema é muito acessível, intuitivo e ético de acordo com a equipe. Como funciona, né? A IoT, como eu disse anteriormente, é uma caixa inteligente que ela vai emitir alertas sonoros e visuais. Então, quando der o horário do idoso tomar esse medicamento, ela vai piscar, ela vai tocar um alarme ali para notificar o idoso que ele precisa tomar o medicamento nesse momento. E o idoso ele vai confirmar que ele tomou o medicamento pelo aplicativo. Ele vai entrar no aplicativo, pegou o medicamento do dispenser, marca não, tomei o medicamento agora. E o aplicativo já vai colocar ali o horário que ele tomou, tudo certinho. Se o medicamento ele não for retirado, o cuidador vai ser notificado. Então, se ele não tomou, ele marcou ali, ó, tomei e o remédio continua no dispenser. Ele vai notificar o cuidador que o remédio não está no dispenser, ele não tomou. E cada sequência correta gera medalhas e recompensas digitais. Então, toda vez que ele tomar o remédio ali no horário correto e tal, vai gerar uma pontuação para ele no nosso aplicativo, que é a proposta da gamificação. Para exemplificar, a gente trouxe aí as personas, né? A dona Lúcia, de 74 anos, ela mora sozinha, ela toma 4 medicamentos diários e ela quer manter a independência e a segurança dela. E tem o filho dela, o Carlos, que também é o cuidador, que ele quer monitorar a distância com privacidade. Então, o objetivo é unir autonomia e tranquilidade. Como eu disse,
A dona Lúcia, assim como muitos idosos, ela não quer uma pessoa que fique ali em cima dela o dia inteiro, falando, dona Lúcia, você tem que tomar remédio agora. Lúcia, já tomou remédio, cobrando ela. Ela quer ter a autonomia dela, ela se sente capaz de cuidar de si mesma, tomando os remédios de uma maneira correta. Porém, o Carlos, que é o filho, o cuidador, ele fica preocupado se ela está tomando esses remédios corretamente. Ele tem um receio de deixar ela sozinha. Isso gera um impasse entre o cuidador e o idoso. Então, a nossa proposta do aplicativo é justamente para que ela consiga ter essa autonomia com a sua saúde e deixando o seu filho ali, o cuidador, tranquilo quanto a isso. A funcionalidade do app, quando a gente entra no app, vai ter ali a opção de você escolher se você é um idoso ou cuidador, né, colocar as dados. Aqui tem a tela com alertas de confirmação de medicamento. A gente pode ver que ele tem ali, ó, vitaminas diárias, 10 horas, tomei meu remédio. A caixa o dispenser vai notificar, ela vai pegar o remédio, tomar e confirmar ali que tomou o remédio. E aparece ali os horários dos remédios. A vitamina D às 8 horas, losartana às 9h30, omeprazol às 4 horas. Também está a lista de todos os medicamentos diários que ela tem que tomar. A ideia também de jogos cognitivos com pontuação. Então, a ideia é trazer jogos, por exemplo, jogo da memória, jogo da velha, caça-palavras, que são jogos que exigem que o idoso... exige o lado cognitivo do idoso, né? Então a gente vai saber se ele, no nível fácil, difícil, quanto tempo ele gastou, qual foi a pontuação dele naquele jogo, para gerar relatórios para os cuidadores. Tem chats e chamadas com o cuidador, você não tem que sair para outro canal de comunicação, como WhatsApp, telefone. Então, dentro do aplicativo, você consegue falar com o cuidador. Então, se um único cuidador ele cuida de 3 ou mais idosos, por exemplo, ele consegue comunicar com todos os idosos pelo próprio aplicativo, para não precisar de um canal externo. E os relatórios de adesão e desempenho, né? Revisão geral cognitiva, por exemplo, a memória está excelente, a atenção está boa, a linguagem está satisfatória, o raciocínio está ótimo. E a adesão medicamentosa nos últimos 7 dias, tem um gráfico também mostrando essa adesão. E o desempenho nos jogos de maneira individual, por exemplo, o jogo da memória, o que ela mais jogou, quebra-cabeça. Então a gente tem ali os relatórios, né, de quais jogos ela fez, e quais que ela jogou mais, a porcentagem maior de acerto. Isso tudo gera relatórios para você saber se o idoso está começando a apresentar falhas na memória, se ele está começando a apresentar falhas cognitivas, e a gente consegue gerar esse relatório PDF ou exportar uma planilha. As configurações acessíveis e seguras, né, como são idosos, tem ali toda a configuração, tem a dedicação de biometria, para não ter que ficar lembrando a senha, pode só colocar a biometria e acessar o aplicativo, o backup, consentimento, né? A sincronização de dispositivos, ele pode sincronizar ali com o IoT, modo familiar e todas as coisas de notificação e tal. Esse foi o nosso trabalho, obrigado pela atenção. Boa tarde, meu nome é Leonardo e a gente vai apresentar hoje o trabalho feito na disciplina de tópicos em informática na saúde do professor Darlington. Meu grupo é composto pelo Caio, eu, Leonardo, Lucas Almeida, Lucas Nogiri e o Pablo. E o nosso tema foi desenvolver um aplicativo de exercícios físicos e bem-estar domiciliar para idosos, utilizando a metodologia de duplo diamante. Na primeira etapa do duplo diamante, que é a parte de descobrir, que é entender o problema e suas necessidades, a gente viu que todo mundo um dia vai envelhecer, né? Então a gente acabou pensando nisso, que é um problema que afeta globalmente, e foram feitas diversas pesquisas e nós encontramos que a prática de exercício físico regular, ela é comprovadamente já é comprovada que ajuda muito na prevenção de doenças crônicas e na melhoria da mobilidade e da qualidade de vida dos idosos. E apesar disso, os idosos enfrentam muitas dificuldades, às vezes o aplicativo não é desenvolvido de uma forma simples de ser utilizada, ou às vezes não tem uma motivação muito boa para ser utilizado. Na segunda etapa de definir, a gente viu como que a gente podia estimular, como que a gente podia motivar os idosos a praticar os exercícios físicos. E com base nas dificuldades dos idosos, a gente viu que muitos possuíam uma dificuldade em manter uma rotina ativa e a socialização com outras pessoas ajuda muito nisso, para manter o ritmo, né? E então a gente pensou em desenvolver a prática com exercícios personalizados, dependendo da situação do idoso, se ele consegue ou não fazer uma atividade sozinha, e também trazendo esse quesito da gamificação, para poder motivar o idoso
a ter contato com outros usuários e ter um motivo a mais para poder se desenvolver ao longo do tempo praticando exercícios. Agora, nos próximos slides, nós vamos mostrar a nossa tela que a gente fez. Essa seria a tela da gamificação que a gente trouxe por trás do aplicativo, que seria a parte de pontuação, com base nos exercícios, com base nas metas semanais que forem batidas, os dias que a pessoa manteve o ritmo e os exercícios completos, questão do número de passos, o idoso em si vai receber uma pontuação e com base nessa pontuação vai existir um ranking entre ele e os amigos dele para ver quem tá praticando com mais frequência os exercícios. Nessa próxima página, seria a página do perfil, do inicial. A pessoa criaria o seu perfil dizendo nome, idade, se ela possui alguma dificuldade para caminhar, dificuldade para levantar da cadeira. E com base nisso, depois da criação do perfil e depois de responder as perguntas do questionário, vai ser mostrada a tela inicial do aplicativo, qual vai ter para poder visualizar o perfil, poder editar alguma coisa que às vezes colocou errado, mostrar as atividades, os exercícios, lembretes, pontuação também da parte de gamificação. Tá. Aqui estão as telas que mostrou lá no menu inicial, a parte de atividade, onde mostraria o número de passos, as metas diárias, o que completou, as metas batidas no mês. A parte de exercício, ela vai estar selecionando, vai ter várias opções de selecionar qual tipo de exercício o idoso ou quem está utilizando o aplicativo pretende praticar, e o questionário inicial na criação do perfil vai limitar algumas atividades com base no que o idoso pode ou não fazer. Nessa tela aqui, a tela de lembretes, a gente colocou a opção também de poder trazer algum lembrete para o idoso. Às vezes ele toma alguma medicação para poder lembrar de beber água também. Às vezes ele tem um alongamento, uma janta, horário de almoço. Dá para pôr tudo nessa aba de lembretes. Na parte de avaliação do duplo diamante, a gente utilizou LLM para criar 20 perfis de idosos para poder testar o nosso aplicativo. A gente trouxe o exemplo da dona Helena, de 67 anos. Ela é aposentada, mora com o marido e ela tem a prática de caminhar todos os dias. Ela tem familiaridade média com a tecnologia e ela disse que achou o aplicativo bem fácil de entender. A letra é grande, o botão colorido ajuda. E ela gostou de ver a questão das metas, dos passos diários, e isso acaba motivando ela a caminhar mais. E o sistema de ponto ela achou muito divertido, ela disse que parece um jogo, que é a nossa ideia mesmo, de gamificação, e ela disse que só sentiu a falta de um botão de ajuda, mas a gente já está desenvolvendo isso já para as próximas versões. E aí agora a gente trouxe outra avaliação do Antônio, de 74 anos. Ele disse que mora sozinho, ele já pratica hidroginástica e ele não possui familiaridade com tecnologia. Ele disse que ele teve dificuldade no começo, por ele não ser uma pessoa que pratica muito, utiliza muito questão de aplicativos e tudo mais, mas ele disse que foi simples, o cadastro era intuitivo e que as cores, os textos ficaram bem claros de poder ler. E ele gostou também a questão dos pontos e metas, que faz ele querer continuar. E ele disse que só precisaria de uma parte de áudio explicando mais ou menos, que também é algo que já vai ser desenvolvido. Nessa próxima avaliação, que é do Geraldo, ele disse que gostou muito do design do aplicativo, disse que é bem moderno. Ele gosta de acompanhar, igual a primeira avaliação, disse que gosta de acompanhar a questão das metas diárias e dos passos, que a questão de conquista dele é algo que motiva ele, e ele só sentiu a falta de poder compartilhar o progresso, mas nosso aplicativo ele já vai ter o sistema de ranqueamento, ele vai poder compartilhar com os amigos a questão do ranqueamento mesmo, para poder ter aquela competição saudável, né? Aí aqui no próximo slide a gente criou um gráfico com os 20 perfis que avaliaram o nosso aplicativo. 75 deles acharam muito positivo, gostaram bastante, e 25% acharam neutro, dizendo que teria algo a mais para melhorar, mas
em geral, foi uma avaliação muito boa. Aqui estão as referências e muito obrigado.